iniciando mais um encontro. Lívia, pode começar, eu já fiz uma abertura. Vamos em frente. Então, olá, então vamos dar continuidade à leitura do livro Comunicação Não Violenta. Nós paramos aqui na página 180 e do capítulo 10, 4 passos para manifestar a raiva. Vamos dar uma olhada no que o processo de expressar plenamente a raiva requer de concreto. O primeiro passo é parar e não fazer nada além de respirar. Abstemo-nos de fazer qualquer movimento para culpar ou punir a outra pessoa. Apenas ficamos quietos, então identificamos os pensamentos que estão gerando a raiva. Por exemplo, suponhamos que entreouvimos uma frase que nos faz acreditar que fomos excluídos de uma conversa por uma questão racial. Percebemos nossa raiva, paramos e reconhecemos o pensamento se agitando em nossa cabeça. É injusto agir assim. Ela está sendo racista. Sabemos que todas as críticas desse tipo são expressões lamentáveis de necessidades não atendidas, de modo que passam à etapa seguinte e nos ligamos às necessidades por trás desses pensamentos. Se eu julgar que alguém é racista, minha necessidade pode ser a de inclusão, igualdade, respeito ou vínculo. Para nos expressarmos plenamente, nós agora abrimos a boca e expressamos a raiva, mas essa já se transformou em necessidade de sentimentos correlatos. Todavia, manifestar esses sentimentos requer um bocado de coragem. Para mim, é fácil me irritar e dizer, isso é coisa de racista. Na verdade, posso até gostar de dizer algo assim, mas pode ser muito assustador e até as necessidades e os sentimentos mais profundos por trás de uma frase como aquela. Para expressar a raiva por inteiro, podemos dizer à pessoa, quando você entrou na sala, começou a conversar com os outros. Não me disse nada, então fez um comentário sobre os brancos, fiquei bem enjoado e muito assustado. Isso despertou em mim o desejo de ser tratado com igualdade. Eu gostaria que você me dissesse como se sente quando lhe digo isso. Mostrar a empatia primeiro. Antes aqui. Passos para expressar raiva. Um resumo. Número 1, parar e respirar. Número 2, identificar os pensamentos que julgam as pessoas. 3, ligar-nos às nossas necessidades. 4, expressar sentimentos e necessidades não atendidas. Mostrar empatia primeiro. Na maioria dos casos, porém, é preciso haver mais uma etapa antes de esperarmos que a outra parte perceba o que ocorre dentro de nós. Já que é comum os outros terem dificuldade para perceber nossos sentimentos e necessidade em tais situações. Precisamos primeiro mostrar empatia por eles para que nos escutem. Quanto maior a empatia pelo que os faz comportar-se de uma maneira que não atende às nossas necessidades, maior a probabilidade de eles corresponderem mais adiante. Nos últimos 30 anos, tive bastante experiência conversando pela CNV com passos que têm crenças arraigadas sobre certas raças e grupos étnicos. Numa manhã, fui apanhado no aeroporto por uma perua que levaria à cidade. Uma mensagem da central chegou ao motorista pelo alto-falante. Pegaram o senhor Fishman na sinagoga da avenida principal e o homem ao meu lado murmurou, estes judeus acordam bem cedo para arrancar dinheiro de todo mundo. Durante 20 segundos me saiu fumaça pelas orelhas. Anos antes, minha primeira reação teria sido querer bater nessa pessoa. Naquele momento, respirei fundo algumas vezes e então dei a mim mesma alguma empatia pela mágoa, pelo medo e pela fúria que ferviam dentro de mim. Cuidei dos meus sentimentos. Permaneci consciente de que minha raiva não vinha do passageiro ao lado nem da afirmação que ele fizera. Seu comentário deflagrara um vulcão dentro de mim, mas eu sabia que minha raiva e meu medo profundo vinham de uma fonte bem mais íntima do que aquelas palavras que ele pronunciara. Recostei-me no assento e simplesmente deixei que os pensamentos violentos fossem embora sozinhos. Até saboreei a imaginei de mim mesma efetivamente agarrando a cabeça do sujeito e esmagando-a. Depois de me dar essa empatia, pude concentrar a atenção na natureza humana por trás da mensagem daquele homem. E as primeiras palavras que saíram da minha boca foram: você está sentindo? Tentei mostrar empatia por ele, captar seu sofrimento. Por quê?
porque eu queria enxergar a beleza que havia nele e também que ele compreendesse plenamente o que eu sentira quando ele fez o comentário. Eu sabia que não teria esse tipo de compreensão se uma tempestade estivesse se armando dentro dele. Minha intenção foi me conectar com ele e demonstrar uma empatia respeitosa pela energia vital dentro dele que estava por trás do comentário. Minha experiência me disse que eu conseguisse mostrar empatia, ele seria capaz de me escutar em troca. Não seria fácil, mas ele conseguiria. Você está se sentindo frustrado? Perguntei. Parece que você teve algumas experiências ruins com os judeus. Ele me encarou por um momento. Sim, essa gente é asquerosa. Eles fazem qualquer coisa por dinheiro. Você sente desconfiança e necessidade de se proteger quando faz negócios com eles? Isso mesmo, exclamou ele, continuando a fazer mais críticas, enquanto eu escutava os sentimentos e as necessidades por trás de cada uma delas. Quando concentramos a atenção nos sentimentos e nas necessidades das outras pessoas, percebemos a humanidade que temos em comum. Quando escuto o que ele está receoso e quer se proteger, reconheço que também tenho necessidade de me proteger e sei que é sentir medo. Quando minha consciência se concentra nos sentimentos, nas necessidades de outro ser humano, de nossa experiência, tive um enorme conflito com o que se passava na cabeça dele. Mas aprendi que gosto mais dos seres humanos se não ouço o que eles pensam, principalmente com pessoas que têm esse tipo de pensamento. Aprendi a apreciar a vida muito mais apenas por escutando o que se passa no coração delas, e não caindo nas armadilhas do que eles pensam. Aquele homem continuou transbordando tristeza e frustração. Antes de eu me dar conta, ele já acabara com os judeus e passara para os negros. Ele estava cheio de sofrimento a respeito de uma série de assuntos. Depois de quase 10 minutos em que apenas escutei, ele parou, sentiu que fora compreendido. Então eu fiz saber o que se passava dentro de mim. Mantenha-se consciente dos sentimentos violentos que surgirem sem julgá-los. Quando percebemos os sentimentos e as necessidades da outra pessoa, reconhecemos a humanidade em comum. Agora tem um diálogo aqui entre a macho e o homem. Então eu fiz saber o que se passava dentro de mim. Macho, sabe, quando você começou a falar, senti muita raiva, muita frustração, tristeza e desânimo, porque minhas experiências com os judeus foram muito diferentes das que você teve, porque eu queria que você tivesse tido um tipo de experiência que eu tive. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Homem, olha, não estou dizendo que todos eles são. Macho, desculpa, espere um pouco, espere. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Homem, do que você está falando? Macho, vou repetir o que estou tentando dizer. Eu gostaria mesmo que você só escutasse a dor que sinto quando ouço suas palavras. É realmente importante para mim que você escute isso. Eu estava dizendo que sinto uma tristeza profunda, porque minhas experiências com os judeus foram muito diferentes. Eu apenas queria que você tivesse tido algumas experiências que fossem diferentes das que você descreveu. Poderia agora me contar o que você me ouviu dizer? Homem, você está me dizendo que não tenho o direito de falar da maneira que falei? Macho, não, eu gostaria que você me entendesse de forma diferente. Eu não quero mesmo culpá-lo, não tenho nenhuma vontade de culpá-lo. Minha intenção era desacelerar a conversa, porque por experiência própria, sempre que houve qualquer tipo de crítica, as pessoas não atentam para a nossa mágoa. Se aquele homem afirmasse que o que eu disse foi terrível, eram comentários racistas, ele não teria atentado para a minha dor. Se os outros acharem que fizeram algo errado, não aprenderão inteiramente nossa mágoa. Eu não pretendia que ele ouvisse uma censura, porque queria que soubesse o que aconteceria em meu coração quando fez os comentários. Culpar é fácil, as pessoas estão acostumadas a se achar censuradas. Às vezes, concordam com a censura e se odeiam. O que não as impede de voltar a comportar-se da mesma maneira. E de outras vezes nos odeios por chamá-las de racista ou do que seja. O que também não referia a seu comportamento. Se sentimos culpa por entrar na mente delas, como senti na perua, é bom irmos mais devagar, recuar e ouvir o sofrimento delas um pouco mais. As pessoas não atentam para o sofrimento dos outros quando acham que têm culpa de algo. Em ritmo próprio. A parte mais importante para aprender a viver o processo que temos abordado é provavelmente avançar a passo próprio, é capaz
que achemos estranho desviar-nos do comportamento habitual automatizado pelo condicionamento, mas se a intenção é levar a vida conscientemente conforme os nossos valores, teremos de avançar em ritmo próprio. Meu amigo Sam Williams escreveu os componentes básicos do processo da CNV num cartão pequeno que ele usava como cola no trabalho. Quando o chefe o questionava, Sam parava, consultava o cartão em sua mão e dava uma pausa para se lembrar de como responder. Quando perguntei a Sam se os colegas o achavam um pouco estranho por sempre olhar para a mão e demorar tanto tempo para formular as frases, ele respondeu: na verdade, não demora tanto tempo assim, mas, mesmo que demorasse, ainda valeria a pena para mim. É importante saber que estou respondendo do jeito que realmente desejo. Em casa, ele foi mais aberto e explicou à sua mulher e aos filhos por que se dava ao trabalho de consultar o cartão. Sempre que havia uma conversa na família, ele sacava o cartão e levava um tempo para responder. Depois de mais ou menos um mês, Sam sentiu-se seguro para abandonar o cartão. Então, uma noite, ele e seu filho Scott, de 4 anos, estavam discutindo por causa da televisão, e a conversa não ia bem. Papai, disse a Scott com um tom urgente, pegue o cartão. Para quem deseja aplicar a CNV, sobretudo em situações de raiva desafiadora, sugiro o exercício a seguir. Como vimos, a raiva provém de julgamentos, rótulos e acusações a respeito do que as pessoas deveriam fazer e do que merecem. Deixe as críticas que passam com mais frequência por sua cabeça partindo da frase: não gosto de pessoas que são, reúne esses julgamentos negativos. Então pergunte-se: quando faço essa ideia a respeito de alguém, de que eu preciso que não obtenho? Dessa maneira, você pratica a estruturação do pensamento de acordo com as necessidades não satisfeitas, não pelo julgamento dos outros. A prática é essencial porque a maioria foi criada, se não nas ruas de Detroit, em algum lugar só um pouco menos violento. Para nós, julgar e culpar tornou-se natural. Para praticar a CNV, devemos progredir devagar, pensar com cautela antes de falar, muitas vezes apenas respirar fundo e não dizer nada. O aprendizado e a aplicação do processo levam um tempo. Traduza cada julgamento em uma necessidade não satisfeita. Prossiga em seu ritmo. Resumo. Culpar e punir os outros são expressões externas da raiva. Se desejamos expressar a raiva plenamente, o primeiro passo é eximir o outro de qualquer responsabilidade por ela. Em vez disso, iluminamos com a luz da consciência nossos sentimentos e necessidades. Ao expressarmos as necessidades, é bem mais provável que elas sejam satisfeitas se não julgarmos, culparmos ou punirmos os outros. Os 4 passos para expressar a raiva são: 1. Para parar e respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que indicam julgamentos. 3. Atentarmos para as nossas necessidades. E 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não satisfeitos. Às vezes, entre os passos 3 e 4, podemos preferir mostrar empatia pela outra pessoa, de modo que ela possa escutar melhor quando nos expressamos no passo 4. Precisamos avançar em ritmo próprio, tanto ao aprendermos quanto ao aplicarmos a CNV. Eu vou fazer uma pausa para comentários, tá? Eu vou só falar só rapidinho aqui o que a gente está sempre nos eximindo da nossa autorresponsabilidade, né? Quando alguma coisa não está de acordo com o que a gente pensa e acha, aí eclode uma discussão, a gente sempre joga a culpa no outro, né? E nunca olha para a gente e nas necessidades do outro. Por você ver, ali são 2 pessoas que tiveram experiências diferentes com um tipo de povo, que são os judeus, né? Um tinha amor pelos judeus e o outro tinha ojeriza, né? Pelos judeus, por conta das experiências que ambos tiveram, né? Porque aí quando ele passou a se colocar, poxa, poderia ficar com a Eva, ele passou a se colocar no lugar do motorista lá da perua, né? Respirou, se centrou, não ficou preso aos pensamentos, porque muitas vezes os pensamentos nos traem, né? Porque tem um julgamento, tem uma série de coisas, e trouxe para o coração, para o amor, né?
deixou fora o pensamento, o julgamento e trouxe para o amor, porque o amor tudo cura, né? Quando você fala com amor, né? Traz com esse sentimento de amor, que é uma frequência muito alta, então vem a compaixão. Então, é um exercício que a gente tem que fazer um treinamento diário de exercitar esse amor, do olhar para dentro, né? Eu passo aqui as reflexões. Obrigada. Muito bom, Lívia, exatamente isso, né? E interessante que eu estava escutando, né? E em ressonância com algo que aconteceu ontem. E é sempre bom a gente trazer os exemplos, né? E aconteceu uma coisa ontem que foi o seguinte: eu faço parte de um grupo, e esse grupo, uma pessoa postou uma foto, aquele esquema de está todo mundo falando de Barbie, né? E postou uma foto de uma senhora, né? Já com certa idade, com a roupa e ela tinha a pele bem lisa, tinha feito, a gente via que ela tinha feito plástica, o corpo maravilhoso, era uma senhora, mas na foto estava com o corpo maravilhoso, maravilhoso. E botaram uma frase que era dizendo que ela devia estar numa cadeira de roda, usando fralda, não sei o que, uma coisa horrível, né? Em relação ao idoso. Eu não consegui ficar calada, sabe? Aí eu ouvi um pouco isso. Eu estou até com o áudio gravado, eu vou até recuperar ele para que a gente depois possa até trabalhar essa minha fala. Regina, fechou, está fechado. Então, aí vê que coisa. Aí, assim, né? Na hora, eu não consegui ficar calada, porque aquilo, primeiro, tinha um julgamento ali, né? Julgando uma senhora de idade, tinha uma crítica muito grande, e também é a questão de querer sempre achar que o idoso é descartável. Por que não aquela senhora entrar no clima da brincadeira? Por que não ela se sentir feliz como ela quer, da forma que ela quer? E ela não estava naquele estado nem que eles colocavam ali, sabe? Eu vou recuperar a imagem, vou recuperar meu áudio, porque eu acho que a gente pode trabalhar até isso depois num espaço assim, de discussão mesmo. E aí o que eu coloquei para o grupo foi assim, eu digo, gente, olha, não gostei da postagem, não acho certo estar se falando sobre idoso dessa forma, não gosto, sabe? Eu fiz questão de dizer, não gosto disso. E não é nem vocês que postaram aqui, a pessoa, porque riram, cara, todo mundo rindo, né? Achando graça. Não é nem, pois é horrível isso. E aí eu disse, não estou nem recriminando vocês, eu estou recriminando o cara, que deve ter sido um cara, que fez a postagem, que teve o trabalhinho de botar aquele texto ali e pegar a imagem da mulher. Acho isso um absurdo. Aí, sabe, e aí a pessoa que foi que postou ficou chateada comigo. Né? E que ela escreveu alguma coisa, eu não vi, depois ela apagou. Pensou e disse, não, eu não vou entrar no conflito, e apagou, né? Nem vi o que foi que ela escreveu. Mas eu puxei depois ela por fora e disse, me perdoe se incomodei, se falei, mas me senti... Eu não tenho aquela idade, mas eu não gosto que ninguém fale do idoso. A gente tem que acabar com isso, né? Tem que acabar com essa história de que é descartado. Não é descartada. A consciência de sabedoria está nessas pessoas. Então, não se descarta a pessoa por conta de idade. Que é isso. E aí, essa reprodução, ela fica... Se cada pessoa rir daquilo, essa reprodução aumenta. Mas, escutando o Márcio Rosenberg aqui, né, eu vi que eu não apliquei, tem que ir, né? Não apliquei corretamente o CNV. Eu senti raiva e falei, moderadamente, mas falei, né? Mas o meu moderadamente pesou em quem postou. E aí eu não fiz a forma correta. A forma correta seria, eu anotei aqui, viu? Não vou errar mais. Respira fundo, respira fundo, tem empatia pela minha raiva, empatia comigo. Sandra, você está com raiva? Conversa comigo mesmo. Te entendo, você tem razão, faz sentido o que você está pensando, né? Empatia comigo mesmo.
mas se acalme. Você falar agora não vai resolver. Então, isso a gente tem que ter esse trabalho que vai ter com a gente. Depois, deixar os pensamentos violentos ir embora. Tá aqui, a regrinha, depois eu solto essa regrinha para todo mundo. Captar os pensamentos. Sim, aí a partir daí que eu me acalmei, né? Tentar ver no outro algum sentimento de beleza nele. Ele expressou aquilo, e aí, por quê? O que tem? Por que ele acha aquilo interessante? Tem algo nele que não está bem, né? Qual é o problema dele com os idosos? E aí o Maslow Rosenberg, normalmente ele faz a pergunta: você está se sentindo, quando você posta isso, você está sentindo que essa senhora vestida de Barbie agride você? Então, assim, você sente agressão quando vê uma senhora idosa vestida como uma jovem? Não sei, então aí você vai, né, puxando outras conversas sem entrar no... E é isso que a gente tem que aprender. E aí ele põe, você está se sentindo, vai ver a conversa, ver as necessidades e sentimentos por trás dessa pessoa. Né? E aí é isso que ele coloca, né? Ele dá ponto a ponto, e aqui na página 186 ele está dizendo os 4 passos para expressar raiva são. E eu fiquei no começo dizendo, por que ele está falando 4 passos para expressar raiva? Né? E não para deixar de expressar raiva. Mas eu entendi agora. 1, parar e respirar. 2, identificar nossos pensamentos que indicam julgamentos. 3, atentarmos para as nossas necessidades. Por que a minha necessidade de falar aqui? 4, expressar nossos sentimentos e necessidades não satisfeitas. Às vezes, o passo 3 e 4 pode preferir mostrar empatia pela outra pessoa, de modo que ela possa escutar melhor quando nos expressamos no passo 4. Precisamos avançar em ritmo próprio, tanto ao aprendizado quanto à aplicação da CNT. Isso serve para mim, serve para vocês, serve para todo mundo. A gente tem que estar atento. Quando o Lívia estava lendo, me veio toda a história de ontem. Né? Então, é isso que a gente tem que começar a olhar e dizer, poxa, ali eu não agi corretamente, mas se eu estou tendo uma lição hoje, de que a forma... Fechou o áudio. É porque às vezes você entra aqui com uma outra conexão desligar. Eu sei que eu tenho que mudar, né? A gente aprende assim, a gente escuta qual é a forma correta, a gente erra, normal. A gente está aqui para aprender a acertar e errar, e é normal. A gente não aprendeu a acertar sempre, né? Mas para evitar as discussões, inclusive em grupos de Zap, né? Que às vezes não tem as maiores discussões, a gente tem que recuar e ouvir, ouvir mais. E aí eu passo a palavra para alguém que queira fazer comentário, Lu, Regina, Kátia, que também está por aqui. Ô, Sandra, mas Alguém quer falar mais? Sandra, as pessoas estão assim tão na defensiva, ou que qualquer coisa que a gente fale, elas interpretam por assim, que você está sendo ignorante, que tá, né, que tá... Eu peguei muito essa pilha de ficar postando coisas de política. Aí um dia eu parei e pensei, falei, o que que eu tô ganhando com isso? E daí isso vai viciando, você fica procurando coisa para... Eu falei, não, eu não quero mais isso, porque eu tô entrando numa energia que não é boa. Alguém tá levando vantagem nisso, porque é uma energia de ódio isso. Então, eu fui aprendendo a ver onde que estavam os meus erros. E agora eu comecei a prestar muita atenção nas coisas que eu posto. Que nem nesse caso aí,
às vezes, na cabeça dela, ela não tem coragem de se vestir igual essa pessoa, mas, por não ter coragem, ela quis ridicularizar. Geralmente é isso, porque, né, e a pessoa que postou isso no tom de ridículo também não tem coragem de assumir uma coisa, né? Porque o que tem o rosa? Por que um idoso não pode usar o rosa? Por que um homem não pode usar o rosa, né? Então, um homem machista, ele não tem coragem, ele vai chamar o outro daquele outro nome para ridicularizar. Então, a gente tem que achar bonito, não tem que julgar. Mas só que a gente está tão nessa pilha, porque, tipo assim, um posta uma coisa, a gente vai pegando esses negócios, a gente tem que tomar cuidado com essas postagens. Porque se a gente parar para pensar, é tudo instigando a briga, é tudo instigando a um ficar com raiva do outro. Tá ficando muito raro você ver coisas para que fale bem, coisas bonitas, para te elevar, sempre é para te rebaixar, sempre para você entrar naquela energia de baixa. Televisão mesmo, eu parei de ver televisão, eu dei graças a Deus quando aconteceu o problema com a minha mãe. A minha irmã já me ofereceu, eu não quero televisão na minha casa. Eu não consigo assistir filme, eu não consigo assistir um monte de coisa, e eu dou graças a Deus. Regina, quer comentar uma coisa? Esse é um tema bem recorrente, né? A gente se abusa tanto quando de algum... Eu queria até fazer um comentário em cima dessa fala da Lu, que é verdade mesmo. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas têm tão pouco espaço para serem ouvidas, né? Para ser discutidas as necessidades delas, que tudo que acontece vira uma coisa imensa, né? Vira um dragão soltando fogo pela boca, né? Então, a gente precisa começar a ter mesmo esse cuidado. Né? Eu mesma, assim, eu fico com muita raiva quando eu fico vendo notícias. Eu evito ver notícias por conta disso, porque me dá muita raiva. É um sentimento, assim, que eu vou percebendo que essa raiva, ela acaba me fazendo dizer coisas que... Aí depois eu paro e penso assim, caramba, isso não é da minha natureza, por que eu estou falando isso, né? E quando a gente para fazer essa reflexão, e essa questão das pessoas realmente... Então, a primeira oportunidade de falar, as pessoas despejam tudo que está dentro delas, e elas vão despejando de uma forma que elas não percebem quem que elas estão atingindo, né? Então, eu acho que é isso. Só para endossar essa fala da Lu aí, que eu achei, assim, super verdadeira, super sincera, assim. E é difícil mesmo. Por mais que a gente tenha todo esse processo, que a gente tenha estudado terapias, tenha feito terapias e conviva direto, né? A gente tem o grupo da CNV e tal. É que nem um caso, por exemplo, que uma vez a gente até estava discutindo num grupo, era do pessoal do Pet Passe, né? A gente estava fazendo um estudo justamente sobre a questão de como você vai se dirigir a alguém que maltrata um animal, né? Geralmente a gente já dá aquele ódio, né? Porque, nossa, você vê o bichinho ali sendo maltratado, mas o que acontece com aquela pessoa também, né? O que faz com que a pessoa desconte toda aquela raiva dela naquele animal? Então, é uma doença, e são doenças que a nossa sociedade está impregnada, né? E é que nem quando você, que não, por exemplo, quem não come carne, ou que segue uma dieta vegana, ou quando encontra com alguém que come carne, né? Gente, para quê? É uma filosofia de vida, é uma escolha de vida, né? Então, todos têm suas escolhas. E respeitar aquelas escolhas. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem ficar sem comer carne. O organismo delas pede, né? Tal. Tem pessoas que comem menos, tem pessoas que não comem. Então, tem todas essas situações. Então, é a gente perceber esse universo também, né, das palavras.
e tentar ir aplicando mesmo, né? Porque realmente a gente nunca vai fazer aquilo 100%, porque nós somos seres humanos, então você sente raiva, você sente amor, você sente desejo, vontades, é da natureza humana, né? Coisa que... Então é só isso. Eu já falei bastante, já. Eu vou fechar meu... Oi, gente, tem a Kátia Rezende, que quer fazer um comentário também. Bora lá, Kátia. Então, eu quero contar para vocês um episódio que aconteceu. Eu não estou mais trabalhando lá onde eu estava, é financiamento de imóveis, mas eu sou terapeuta, eu gosto dessa parte de terapias. Eu estava lá por necessidade ajudando uma amiga. Só que assim, o que eu vou contar para vocês, só o primeiro dia rapidinho e depois contar o que eu fiz. O primeiro dia, quando eu cheguei lá nesse ambiente, nesse escritório, as pessoas tudo falando palavrão, inclusive essa minha amiga. Eu comecei a passar mal, comecei a me sentir mal. Eu comecei a rezar e falei, meu Deus, eu não quero ficar nesse lugar. Eu não preciso disso. Eu falava comigo mesma, sabe? Eu não preciso disso. Eu tenho as terapias que eu gosto de atender as pessoas e outra, eu estou aqui, eu estou presa. Às vezes tem pessoas que querem durante o dia, eu não posso nem atender porque eu estou aqui. Aí eu falei, não, isso não é para mim. Aí tudo bem, eu fiquei calada naquele dia, elas falando palavrão. No dia seguinte, eu falei para elas tudo que eu senti e que me deu vontade de pegar a bolsa e sair. Aí elas, nossa, jura? Até eu falei palavrão. Todas falaram palavrão, sem exceção. Aí tá bom, aí se policiaram, melhoraram. Só que teve, assim, durante esse trajeto todo, eu estou trabalhando, ajudando a minha amiga desde outubro do ano passado. E eu estou vendo as coisas da empresa dela e ela vem se queixando de e tem uma moça que tem muito conhecimento, só que a moça ela enrola, ela sai durante o expediente e vai fazer as coisas e não faz o serviço direito. Tanto que eu estava num plantão e eu tive que voltar para o escritório. E o negócio só andou das assinaturas dos contratos porque eu estava em cima dela no escritório. Ai, vocês não sabem o que eu fiz. Teve um dia, foi logo cedo, de manhã, e eu não é o meu procedimento fazer isso, eu nunca fiz isso num ambiente de trabalho. Eu surtei. Comecei a falar que elas maltratavam os clientes. Não é assim que trata as pessoas. Elas não tinham empatia. Chamava a pessoa de burra. Eu fiquei inconformada, porque assim, ninguém é burro. Um varredor de rua, um pintor que é de obra, ele está comprando um imóvel, ele não tem conhecimento do trâmite, do tratamento, da documentação, o envio, como deve. Elas têm que explicar direito. Aí elas queriam explicar escrevendo pelo WhatsApp em áudio. O cara não entende. Pega o telefone, ligue, conversa, explica com a pessoa vai entender melhor. Aí elas falavam, tem que ser documentado. Eu sei, eu trabalhei numa multinacional, gente, e depois fui numa empresa pequenininha, que o notebook era velho, nada funcionava direito, eu ficava me sacudindo lá, mas indo, sabe, fazendo negócio. Então, eu falei para ela, gente, vocês conversam por telefone e depois documenta pelo WhatsApp para a pessoa, mas a pessoa vai entender melhor você explicando. Aí eu gritei, assim, tipo, eu alterei a minha voz realmente, eu fui agressiva, eu joguei toda a minha raiva em cima delas, toda a minha frustração, não deveria ter feito isso, nunca. Depois eu me senti mal e comecei a falar comigo mesma, porque, Kátia, você ajuda dessa forma, não é seu procedimento. Depois eu pedi desculpa para elas, mas assim, eu queria mostrar para elas o que elas estavam fazendo de errado, mas eu não soube explicar direito. Eu fui agressiva, e com agressividade nada funciona. É isso que eu queria explicar para vocês. Mas às vezes foi necessário a sua explosão para elas prestarem atenção no erro delas. A Kátia está fechada o áudio. Sim, eu acho que foi, mas eu me sinto mal, sabe? Eu fiz um curso do Evangelho segundo o Espiritismo, kardecista,
E a senhora me explicava, Kátia, quando alguém gritar com você, eu aprendi muita coisa, sabe? E realmente, quando gritar com você, você não responde, fica calada e deixa a pessoa explodir com você, fica na sua. Aí eu ficava rezando, toda vez que gritavam comigo, eu ficava rezando. Eu trabalhei na multinacional, que a minha chefe sentava de frente para mim e ela falava: olha ela não responde, não fala nada. Ela queria que eu respondesse para me mandar. Ela não gostava de mim, realmente, para me mandar embora por justa causa. Só que eu não respondia, eu ficava rezando, eu ficava na minha, quietinha, na minha mente, pedindo: Senhor, por favor, me ajuda. Tanto que, graças a Deus, eu fui mandada embora, não fui por justa causa. E, assim, me livrei das energias de lá que estavam me fazendo mal. Estava quase dando um piripaque, um infarto, mas me livrei. Foi um livramento. Mas, assim, não é minha procedência fazer isso. Mas eu tentava conversar com elas e essa menina é folgada. E eu tive que gritar. Ela pegava a moça lá, que é a dirigente, deu um celular para ela e pagava um pacote de internet no celular. A menina estava usando o celular da empresa. Ela perdeu numa festa junina no morro. Daí deu para ver que ela só usava o celular da mulher. Isso é errado, gente. A menina é sem noção, ela não tem responsabilidade e essa minha amiga não enxerga. É isso que eu queria que ela enxergasse, mas infelizmente não enxerga. Eu tentei. É isso, a vida é cheia desses aprendizados, né? A gente está sempre constante, são pessoas diferentes, com características diferentes, com vivências Sim, diferentes, né? E aí cada um por um caminho, e às vezes a gente dá embate porque nosso senso de valor e ética é um, e o senso de valor e ética do outro é outro, e aí... Mas aí é que o Marshall diz, tenta olhar com empatia. Eu sei que vai ser aprendizado o tempo inteiro, a gente vai e volta, porque a gente foi condicionado a, a rebater, né? Mas a gente vai chegar lá, vai, pelo menos a gente melhora, né? A gente vai aos sim, poucos dando, sim, vai registrando. sim. Aí eu tinha que falar isso para vocês. Então, isso fez eu me lembrar de um chefe que eu tive, que, nossa, a gente virava a mesa muitas vezes um com o outro, sabe? Então, quando eu virava a mesa com ele, o que, que ele fazia? Depois ele saía para almoçar e me trazia trufa ou mousse de chocolate, de maracujá, que eu gostava, né? E quando eu chegava no escritório, depois a gente começou, né, a ter alguns sinais, assim. O dia que ele estava irritado, eu chegava no escritório, a porta dele estava fechada. Falava, hoje ele não está bem, hoje ele está, né, tal. É muito interessante essas coisas, nossa. E como é fácil, né, a gente explodir, da gente ir da... Eu estava até comentando com a Sandra que a gente faz anos e anos de meditação para conseguir se centrar, mas é muito fácil a gente sair desse centramento, né? É um segundo, basta. Então, é isso mesmo, a gente vai aprendendo, porque a vida está o tempo inteiro trazendo situações onde a gente vai ter que trabalhar isso. Eu tenho um grupo de amigas que eu faço caminhada, às vezes, no final da tarde, e foi interessante que eu também não gosto de palavrão, né? Desde menina, não gosto, não falo. E aí, o que é que aconteceu? As meninas até gostam, todo mundo, muita gente, né, que acha que não é nada demais. E aí, eu até coloquei para elas, né, no começo, eu disse: "Ó, gente, eu não gosto, eu não falo", porque vem com aquilo que você não percebe, mas tem uma energia que você está emanando ali que não é legal. Mas é engraçado porque assim, a gente e elas não falam realmente. Quando foi interessante, quando quer falar, porque alguma coisa passou na rua, da raiva, quer explodir, dizer alguma coisa, aí diz sensação de pá, e aí tá tudo certo, mas exige assim, aquele tipo de respeito. Desculpa, Sandra, é só agora, mas eu não, deixa eu falar. Eu digo: tá bom, tudo bem, vale. Mas, e aí a gente vai criando esses laços, né? E também fazendo, quando eu expresso o meu sentimento, olha que legal, quando eu expresso o meu sentimento, eu não gosto de palavrão.
E aí o outro precisa expressar o deles, tá, Sandra, eu te compreendo, mas nesse momento posso expressar o meu? Estou com necessidade. E aí você compreende, tá certo. E ficou assim, sabe? Tem essa regra. Quando ela precisa falar, ou a outra precisa falar, ela olha para mim e diz, desculpa, Sandra, eu posso expressar? Eu expresso, porque ela precisa. Ela fala da necessidade dela, né? E aí ele consegue fazer um Então, pouco. Oi. E consegue fazer então lá, essa relação. Oi. nesse dia que eu falei para elas do palavrão, aí, quando elas queriam falar palavrão, ai, desculpa, Kátia, mas não dá. Posso falar? Eu falei, fazer o quê, né? Fala, explode. Aí falavam, pediam desculpa, mas eu vou fazer o quê? É que é uma energia muito pesada o palavrão. E elas falavam palavrão, Sandra, pesado, bem pesado. O ambiente do trabalho ficava pesado, eu me sentia mal. Eu saía de lá, parecia que tinha um caminhão nas minhas costas. Aí eu falei, não, isso não tá certo. Aí eu falei, né? Certíssimo, porque o ambiente de trabalho tem que ser, né? Quando trabalhei numa instituição, era engraçado, porque todo mundo sempre olha para mim e diz, chega, Sandra, com sua mania de iluminação, com sua mania, todo mundo diz assim, onde eu vou, como já chama logo de zen. Mas eu chegava lá, eu já acendia o incenso, botava uma música ambiente já de anjo, né? E eu digo, tem que ser. Aí, às vezes, você tinha raiva, passava com o incenso assim, um em cada um, vamos começar o dia. E toda vez que chegava um chefe novo, né, porque tinha as alterações de chefia, eu dava um cristal a cada chefe que chegava, então um cristalzinho. E houve uma que eu dei, que na hora que eu entreguei a ela o cristal caiu no chão, quebrou, espatifou todinho. E eu digo, meu Deus. Aí ela disse, Sandra, que foi? Eu disse, não, calma. Calma, que é uma energia negativa já foi dissipada, eu vou lhe dar outra. Então, eu sempre fui assim, né? Assim, sempre levei, onde eu vou, eu levo um pouco essa característica da zen, da figura zen. Então, quando eu via que a pessoa estava nervosa, às vezes, eu ia lá e comprava, eu adoro paçoca, né? Aí o ambiente estava pesado. Eu falava assim, ai meu Deus, o que que eu faço? Aí eu saía, dispersava e me acalmava. Aí eu comprava uma paçoca para a pessoa, tão docinho que você ficar calminho, passar o dia bem. Aí eu dava o docinho. Lívia, fala um pouquinho, Lívia. A gente vai fechar como já está com falta 5 minutos para a gente encerrar, em vez de a gente entrar em CNB em ação, que é o próximo tópico, e também é um diálogo, né? A gente entra na próxima aula, e aí a gente conversa um pouco expressando esse sentimento, que é esse sentimento da raiva, né? E aí, como ele está ressoando aí no ambiente, no mundo, tem alguma coisa... Eu achei bem interessante isso, porque a gente sempre tem situações, né, do nosso que a gente já passou, né, ou de um chefe que era complicado o relacionamento com ele, sabe, assim, os conhecimentos que eu tenho hoje, que eu já tive um chefe, ele já morreu, né, ele que eu trabalhei, ele era assim bem, se eu tivesse os conhecimentos da hoje, talvez tivesse tido um relacionamento mais tranquilo, entendeu? Por isso que a gente, quando esse negócio do aquietar, silenciar, mas tem hora que a gente explode, porque a gente também é humano e a gente também tem as nossas questões, entendeu? Porque eu estudo, mas tem hora assim que às vezes eu explodo também, aí depois eu até me arrependo, né? Mas eu tive uma situação que eu tive que naquele momento depois a gente é doida, né? Aí eu devo dar vontade até de rir, porque depois a gente é doida, mas aí depois que eu vi que era uma situação que eu tinha que ter explodido, só que eu explodi assim de uma maneira, eu não estava xingando, falando palavrão, eu só estava profetizando, porque tipo assim, eu fiquei pensando, foi me dado todo o poder do céu e da terra, então na qualidade de filho de Deus, então eu tenho um poder como filho de Deus. Aí na autoridade, aí eu comecei a autoridade de Jesus, eu comecei a utilizar. Aí eu era doida, né? E esse negócio de eu estar entregando pedra, às vezes eu tenho também a turma ali na Alegra
E essa aqui, que me deu um branco agora do nome, que a turmalina é para pegar a energia negativa e a outra para limpar. Eu boto na entrada. Aí depois fala, ela tá cheia de, tá doida, ela tá cheia de carvão dentro da casa. Não é nem carvão. Aí depois dá vontade até de rir. Gente, é tão engraçado. Porque assim, Sandra, você fala assim, mas as pessoas, tipo assim, é como se fosse, é a turma dos que acreditam nisso, né, nessa verdade, e a turma dos que não acreditam em nada disso. Então, assim, são pensamentos assim totalmente opostos. E tá tudo bem, né? Não tem o que fazer, né? Não existe nenhum certo e nenhum errado, né? Se a pessoa quer daquele jeito, ela vive daquele jeito, né? É assim. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada pela participação de cada um de vocês e os comentários. De repente, eu esqueci o nome dela que entrou, de repente, essa foi a intenção, você ter entrado nesse escritório, de você levar a luz para esse escritório. Com certeza, alguma mensagem você já passou para o pessoal do escritório, entendeu? Já despertou, porque a gente é usado, né? Para Sim, despertar. o ambiente ficou mais leve. A menina até falou: Nossa, desde o dia que você entrou aqui, o ambiente ficou bem mais leve. Aí eu acendi o incenso, eu jogava incenso no escritório inteiro. É muito Aí teve um dia engraçado. que a menina estava nervosa, estressada com o cliente. Aí eu peguei e falei assim: Sabe o que você pode fazer? Que eu aprendi? Passa açúcar na mão e conversa com o açúcar, que o negócio vai embora, e lava na água corrente. Aí ela, menina, melhorei. Como é essa do açúcar? Essa do açúcar eu não conheço, não. Como é de eu passar açúcar na mão? Não? Então, você pode pegar, quando acontecer alguma coisa que você se sente mal, o açúcar, você pode tomar banho de açúcar, só que lá não tinha como tomar banho, né? Aí eu falei para ela, pega um pouquinho de açúcar, passa na mão, como se estivesse esfregando, Folheando. folheando. Isso, passa na mão toda. E vai falando para sair todo esse sentimento ruim que você está sentindo, toda essa sensação, e depois lava a mão na água corrente. Ela falou que melhorou rapidinho. Ah, legal, essa técnica. Aí pode também fazer para tomar banho, é passar o açúcar do pescoço para baixo? Pode. O açúcar do pescoço para baixo. Põe um montinho de açúcar aqui, aí você vai passando no corpo e vai conversando. O açúcar, ele além da limpeza, ele traz prosperidade para você e ele te limpa. Aí você começa a conversar para sair o negativo, para você ficar bem o dia todo. Aí você fica. É tão bom. Tá legal isso do açúcar. Legal, bom saber. Ai, obrigada. O açúcar Então, eu não conhecia, não, né? Mas a gente sabe que existe o sal grosso, né? Que é a o lavagem sal eu uso. daqui por baixo, né? Mas o açúcar... É que assim, o sal grosso, ele limpa, só que você tem que tomar um banho de erva depois. Pode ser um alecrim, uma folha de louro, o que você tiver. Até erva doce você pode fazer um chá e tomar do pescoço para baixo. É porque assim, o sal grosso ele limpa, mas ele abre seu campo para as coisas negativas entrarem também. Então você fica muito limpa. O açúcar, ele limpa e não faz isso, entendeu? É porque o sal grosso ele tira as energias negativas e positivas, aí você fica, entendeu? Aí por isso que o boldo ele faz as duas coisas, tira a energia negativa, o chá de boldo, energia negativa e coloca as positivas, o boldo. Mas é isso, é aprendendo, né? Legal. É bom a gente trocar esses conhecimentos. Então, gente, Tudo está relacionado, né? Eu digo só um pouquinho o livro. Sempre como eu digo, tudo está conectado, tudo está relacionado. Então, quando o Marshall traz a questão da comunicação não violenta, ele está falando uma comunicação empática, mas ele, para que tudo isso aconteça dentro do nosso contexto, dentro do mundo que a gente vive, também existem ferramentas extras, né? Que a gente também tem que fazer conexões para nos auxiliar nisso, né? Então, até o incenso que você bota no canto, isso já vai dar uma harmonizada, né? Então, tudo faz muito sentido. A pedra é importante, né? Porque o mineral tem também ali... Sandra,
Oi. falando esse negócio do incenso, é tão, na igreja católica, eu sou católica, na igreja, aqui na minha cidade não faz isso não, mas lá no Rio, os padres quando vão celebrar a missa, que eu esqueci o nome, aí bota aquele incenso e vai fazendo isso aqui no altar, para purificar o altar, né? Porque você sabe que a igreja é o lugar onde tem mais energia pesada dentro da igreja, né? Que ali tem cada um com problema, é o lugar onde tem mais, aí tá, aí faz aquele movimento. Aí eu lembro de um padre, não vou falar o nome dele, eu até gostava, mas ele criticando quem usava incenso, que fazia os movimentos com incenso, que não era coisa. Aí eu fiquei pensando, né? E na igreja é a mesma coisa que faz, entendeu? Que na igreja eles não falam essa palavra ritual, eles falam rito, é um rito. Fiquei pensando, é engraçado, né? Você atira a pedra porque usa um incenso e faz aquele movimento, e o que a igreja faz? Né? Não muda nada. É só isso. Por isso que a gente não pode criticar a crença do outro, né? Tá bom. Inclusive, Obrigada, gente. A igreja também tem alguns processos de purificação, né? As cinzas, na quarta-feira de cinza, né? Tem muitos água elementos, benta, né? água benta, Água que é maravilhoso. E o próprio sal exorcizado, que o padre exorciza, que também é maravilhoso, o sal exorcizado, entendeu? É isso. Porque assim, gente, as práticas, tudo são válidos. Só muda, mas são todas práticas válidas, entendeu? Se é para o bem, exatamente, porque a igreja faz o exorcismo, porque o padre, ele exorcista, ele usa em latim, então a palavra em latim, ela é muito forte, entendeu? Ela é muito forte. É isso. Então, tá bom. Então, já são 10 horas, gente. Vamos encerrar. 10h04. Então a gente já pode encerrar, não é, Sandra? A gente encerra. Hoje foi legal, foi ótimo. Além do conteúdo, que é o conteúdo que a gente tem que estar no texto, porque o conteúdo é que está abrindo assim, oi, né? Coisas novas para nossas vidas. E como o Marshall coloca, para mim a frase, eu sempre repito essa frase que ele diz, por uma vida mais leve mesmo, né? Ele traz um pouco isso, né? O que eu quero para minha vida é essa riqueza de ser feliz. E é isso que a gente tem que estar sempre em busca, né? Então, por isso que eu me conectei muito ao Marshall Rosenberg nesse sentido, né? De que a gente pode fazer escolhas melhores, a gente pode buscar tudo aquilo que pode nos melhorarmos como pessoa, porque a gente veio aqui para isso, né? A gente está nesse planeta para ser cada vez melhor, e não para regredir e fazer coisas que estão em desordem, né? Então, a gente tem que estar em ordem, como tudo na natureza. Tudo na natureza está em ordem. A gente que vive em desordem. Então, é sobre isso. Tá, gente? Um bom dia para vocês. Gratidão, Luciana. Gratidão, Kátia. Seja sempre bem-vinda. O espaço está aberto para você. Regina, maravilhosa. Regina, a gente vai estar hoje, mais tarde, falando lá no grupo sobre uma coisa nova que a gente também vai estar trazendo para cá, né? A partir de agora, agosto. Depois de ontem, a Lua veio com tudo, a Lua, superlua, a Lua da abundância, não sei se vocês viram, e essa Lua traz coisas incríveis. Então, aí a gente já conecta com ela, começando também a partir das segundas-feiras, às 7h30 da noite. E a gente vai estar com um novo também aqui conversando sobre como se fosse palestras, vai ser encontros de comunicação, encontros de conhecimentos. Então, assim, quem tem alguma coisa que queira também participar, Sandra, gostaria de falar sobre isso, tem esse espaço, poderia ser essa pessoa desse dia, então está aberto, me traz a proposta para a gente conversar. A Lívia também já está contactada aí para também falar sobre algum assunto caminhando, ou alguma prática dela. E a primeira vai ser a Regina. A Regina a gente já organizou aí, vai ser dia 7. Estou trazendo aqui, porque depois a gente vai anunciar mais isso. Dia 7 agora, semana que vem, às 7h30, a gente já vai estar a Regina falando sobre a
a Rensar, que é uma prática que levou Marshall Rosenberg a pensar na comunicação não violenta. Então, aí, que também trata-se da não violência. E aí a gente tem que aprender mais, né? Então, cada um que tiver riquezas de conhecimento está convidado a participar de uma dessas segundas, né? A gente pré-agenda, e para também falar coisas que enriqueçam nossas vidas, tá ok? É sobre isso. Bom dia, gente. Passamos um pouquinho do horário, mas gratidão a cada um de vocês. Podemos fechar, Lívia. Bom dia, tchau, muito obrigada. Tchau.